Sempre que a gente fala sobre cidades da Bahia, muita gente pensa logo em juventude, festa, carnaval e movimento. Mas existe uma outra Bahia, mais silenciosa, mais tranquila e cheia de histórias vividas com calma. A Bahia das cidades, onde a população idosa é maioria ou cresce mais rápido do que em qualquer outro lugar do estado. São municípios onde o tempo parece andar em outro ritmo, onde as conversas nas praças ainda acontecem no fim da tarde e onde a memória tem um valor enorme. Só que, junto com esse cenário mais sereno, também surgem dúvidas importantes. Será que essas cidades estão preparadas para cuidar bem dos idosos? Como é a saúde, o acesso a médicos, hospitais, remédios? E a qualidade de vida? Será que compensa trocar a correria da capital por um lugar menor, com menos barulho, mas também com menos estrutura? Pensando nisso, eu resolvi começar essa nova série, mostrando as cidades da Bahia, que concentram os maiores números de idosos, e entendendo por que isso acontece. Hoje, eu vou te levar para conhecer municípios baianos, onde envelhecer é algo comum, onde muitos moradores passaram a vida inteira ali e outros escolheram esses lugares justamente para viver a melhor idade com mais tranquilidade. Vamos falar de cidades que oferecem sossego, laços comunitários fortes e um custo de vida mais baixo, mas que também enfrentam desafios grandes quando o assunto é saúde, mobilidade e assistência social. E antes da gente mergulhar nesse assunto tão importante, deixa eu te pedir aquele apoio que faz toda a diferença. Confere aí se você já está inscrito no canal, e se ainda não estiver, aproveita para se inscrever agora. Mais para frente, se esse tema fizer sentido para você, já deixa o like também, porque isso ajuda muito o vídeo a chegar em mais pessoas. Compartilha com alguém da família, com um amigo, ou até com aquele parente que já está pensando na aposentadoria. Combinado? Agora vem comigo descobrir como é viver e envelhecer em algumas das cidades mais longevas da Bahia. Vamos começar falando de cidades como Rui Barbosa, na Chapada Diamantina, que tem cerca de 30 mil habitantes e fica a aproximadamente 320 quilômetros de Salvador. É uma cidade conhecida pelo clima mais ameno, pela tranquilidade e pela forte presença de idosos. A economia gira em torno do comércio local, da agricultura e do setor público. A segurança é considerada tranquila, daquele tipo em que o maior problema ainda é fofoca de vizinho. As festas religiosas, como a do padroeiro e os festejos juninos, são os grandes momentos do ano. Quando alguém adoece e precisa de atendimento mais complexo, normalmente segue para a Feira de Santana ou Salvador. Muitos moradores mais velhos dizem que o que os mantém ali é a paz e o custo de vida mais baixo. Aqui a gente vive com menos, mas vive melhor, costuma dizer seu Antônio, morador antigo da cidade. Vamos ficar mais um pouquinho em Rui Barbosa, porque essa cidade carrega histórias que ajudam a entender por que tanta gente escolheu envelhecer ali. Rui Barbosa, que recebeu esse nome em homenagem ao jurista baiano no início do século XX, teve sua emancipação política consolidada em 1915, uma data que até hoje é lembrada com orgulho pela população local. Ao longo das décadas, a cidade foi se formando em torno da Feira Livre, da Igreja Matriz e da estação ferroviária, que por muitos anos foi o principal elo com o resto da Bahia. Muita gente mais velha ainda lembra do dia em que o primeiro trem chegou, trazendo mercadorias, notícia e a sensação de que o mundo estava mais perto. Quem conversa com os moradores mais antigos ouve relatos cheios de memória afetiva. Dona Maria, de 78 anos, conta que viu a cidade mudar devagar. Antes era tudo mais simples, rua de barro, pouca luz à noite. Hoje tem asfalto, tem posto de saúde, tem escola. Não é perfeito, mas melhorou. E melhorou mesmo. Nos últimos anos, Rui Barbosa ganhou novas unidades de saúde da família, reformas em escolas e projetos voltados para a terceira idade, como grupos de convivência e atividades físicas em praças públicas, inauguradas principalmente a partir da década de 2010. As festas também ajudam a marcar o tempo. O São João, por exemplo, sempre foi um dos eventos mais importantes da cidade, mas ganhou força nos anos 2000, quando a prefeitura começou a investir mais em estrutura e atrações. Para os idosos, é mais do que festa, é reencontro, memória, tradição. Já a festa do padroeiro, celebrada todos os anos, mistura fé e convivência comunitária, reunindo gerações diferentes em um mesmo espaço.
Quando o assunto é futuro, as expectativas são cautelosas, mas cheias de esperança. Muitos moradores acreditam que a cidade pode crescer sem perder a tranquilidade, especialmente se houver investimentos em saúde especializada, algo muito desejado pela população idosa. Há também a expectativa de que o turismo regional, impulsionado pela proximidade com a Chapada Diamantina, traga novas oportunidades de renda, principalmente para filhos e netos que hoje precisam sair da cidade para trabalhar. O que mudou, segundo quem vive ali há décadas, foi principalmente o acesso aos serviços. Hoje, é mais fácil marcar uma consulta, estudar até o ensino médio e se comunicar com familiares que moram longe. O que não mudou foi o jeito calmo de viver, o costume de sentar na porta de casa no fim da tarde e o sentimento de pertencimento. Para muita gente, Rui Barbosa não é só uma cidade com muitos idosos. É um lugar onde o tempo respeita quem já viveu muita coisa e ainda quer viver mais, mesmo que seja no ritmo tranquilo do interior baiano. Outra cidade que chama a atenção é Macaúbas, no sudoeste baiano, com cerca de 50 mil habitantes e a quase 700 quilômetros da capital. É uma região marcada pela migração dos jovens para São Paulo e Brasília ao longo das décadas de 1980 e 1990, o que deixou a cidade com um perfil mais envelhecido. A principal fonte de renda vem da agricultura, do comércio e de aposentadorias e benefícios sociais. A educação básica funciona bem, mas o ensino superior exige deslocamento. A segurança é considerada razoável, com poucos registros de violência grave. O PIB é baixo mas estável, e o desemprego afeta mais os jovens do que os idosos, que muitas vezes sustentam a casa com a aposentadoria. Vamos aprofundar um pouco mais a história de Macaúbas, porque ela explica muito bem por que a cidade tem hoje esse perfil mais envelhecido e, ao mesmo tempo, tão resistente. Macaúbas foi emancipada ainda no século XIX, em 1832, e carrega uma trajetória longa ligada à agricultura de subsistência, à pecuária e ao comércio regional. Durante muito tempo, foi um importante ponto de passagem para quem cruzava o sertão baiano, o que ajudou a formar um povo acostumado a enfrentar dificuldades sem perder o senso de comunidade. Um marco importante na memória coletiva da cidade foi a chegada da energia elétrica, ainda na segunda metade do século XX, e mais tarde, a pavimentação das principais vias de acesso, especialmente nos anos 1970 e 1980. Essas mudanças trouxeram mais conforto, mas não foram suficientes para segurar os jovens quando a crise econômica apertou. Foi justamente nesse período, entre os anos 1980 e 1990, que muitas famílias viram filhos e netos partirem para São Paulo, Brasília e outras capitais em busca de trabalho. Quem ficou foram, em grande parte, os pais e avós, que hoje formam a base da população da cidade. Os relatos dos moradores mais antigos são cheios de saudade, mas também de orgulho. Seu José, de 82 anos, lembra que a cidade já foi mais cheia de menino na rua, mas nunca perdeu o respeito. Ele conta que, antigamente, todo mundo se conhecia pelo nome e que esse costume, apesar das mudanças, ainda resiste. Dona Francisca, aposentada, diz que a aposentadoria rural mudou tudo. Antes a gente dependia da colheita e da ajuda dos filhos. Hoje, a aposentadoria é o que mantém a casa em pé. Esse dinheiro movimenta o comércio local, paga feira, farmácia e ajuda até quem ainda não conseguiu emprego. Na área de saúde, houve avanços importantes nas últimas décadas, com a inauguração e ampliação de unidades básicas e do Hospital Municipal, principalmente a partir dos anos 2000. Mesmo assim, quando o problema é mais sério, o destino costuma ser Vitória da Conquista ou Salvador, o que ainda gera preocupação, especialmente para os idosos. Já na educação, Macaúbas conseguiu universalizar o ensino básico e melhorar a estrutura das escolas, mas a ausência de instituições de ensino superior presenciais continua sendo um dos principais motivos para a saída dos jovens. O que mudou, segundo quem vive ali há muito tempo, foi a infraestrutura e o acesso a políticas públicas. O que não mudou foi a dependência da agricultura, do comércio local e dos benefícios sociais como pilares da economia. O futuro, na visão dos moradores, passa por criar oportunidades para que os jovens possam ficar, sem que isso signifique transformar Macaúbas em uma cidade grande e agitada.
A expectativa é de investimentos em agroindústria, capacitação profissional e melhoria dos serviços de saúde, especialmente voltados para a terceira idade. Macaúba segue assim, equilibrando passado e presente, com ruas que guardam histórias de quem ficou e casas que ainda esperam, um dia, a volta de quem precisou partir. É uma cidade onde os mais velhos não são apenas números em estatísticas, mas verdadeiros guardiões da memória e da identidade local. Na Chapada Diamantina, cidades como Andaraí e Mucugê também aparecem com grande proporção de idosos. Mucugê, por exemplo, tem pouco mais de 8.000 habitantes e fica a cerca de 460 quilômetros de Salvador. A cidade tem uma história rica ligada ao garimpo, que marcou o auge econômico no século XIX. Hoje, o turismo histórico e ecológico é a principal fonte de renda. A segurança é alta, a cidade é limpa, organizada e muito procurada por aposentados que querem sossego. As festas tradicionais como São João e eventos religiosos mantêm viva a cultura local. Quando alguém fica doente, o atendimento básico funciona, mas casos mais graves vão para Ceabra ou Feira de Santana. No recôncavo baiano, cidades como Cachoeira e Santo Amaro também têm uma população idosa expressiva. Cachoeira, com cerca de 32.000 habitantes e apenas 110 quilômetros de Salvador, mistura história, cultura e tradição. A cidade foi fundamental na independência da Bahia e guarda, até hoje, um patrimônio histórico riquíssimo. Muitos idosos vivem ali por laços familiares e culturais. A economia gira em torno do turismo, do comércio e do setor público. A segurança varia de bairro para bairro, mas o centro histórico é bem monitorado. As festas religiosas, como a Festa da Boa Morte, atraem visitantes do mundo inteiro. E aqui vai uma curiosidade. Muitos turistas se encantam tanto com a cidade que voltam anos depois, já pensando em se aposentar ali. No sudoeste baiano, Vitória da Conquista contrasta com essas cidades menores. Com mais de 340.000 habitantes e a cerca de 510 quilômetros de Salvador, é um polo regional de saúde e educação. Apesar de ser uma cidade grande, tem bairros com forte presença de idosos, principalmente por oferecer hospitais, clínicas e universidades. Muitos moradores de cidades menores acabam se mudando para lá na terceira idade justamente pela estrutura médica. E agora me conta, você conseguiria viver num lugar assim, mais calmo, com menos agitação, mas também com menos opções de tudo? Pensa bem, porque no meio desse vídeo eu preciso te pedir aquele like maroto. Se esse assunto está te fazendo refletir, já deixa o like agora, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente que também precisa ouvir essa conversa. Voltando à nossa viagem, um ponto em comum entre quase todas essas cidades é que o principal motor da economia, além do comércio local, são as aposentadorias e pensões. Isso sustenta mercados, farmácias, feiras livres e até pequenas reformas nas casas. A taxa de desemprego costuma ser alta entre os jovens, mas entre os idosos existe uma estabilidade financeira relativa, o que muda completamente a dinâmica econômica local. Quando a gente fala de segurança, essas cidades geralmente são mais tranquilas do que Salvador. Não quer dizer que não exista violência, mas ela é muito menor em escala. Educação básica funciona, mas o acesso ao ensino superior quase sempre exige sair da cidade. O PIB dessas cidades é baixo, mas o custo de vida também acompanha esse padrão. Para o futuro, as expectativas são misturadas. Muitos moradores esperam investimentos em saúde, especialmente em especialidades voltadas para idosos. Outros sonham com melhorias no transporte e no acesso digital. O que mudou nos últimos anos foi a chegada da internet, do celular e de alguns programas sociais que deram mais dignidade à população mais velha. E para você que pensa em visitar essas cidades, a dica é simples: vá sem pressa. Converse com as pessoas, sente na praça, prove a comida local, participe de uma festa religiosa. É nesse ritmo mais lento que você entende por que tantos baianos envelhecem ali e não querem mais sair. No fim das contas, essas cidades mostram que envelhecer não precisa ser sinônimo de solidão ou abandono. Em muitos cantos da Bahia, envelhecer é continuar pertencendo. E talvez esse seja o maior ensinamento dessa viagem que a gente fez juntos hoje.